Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos meus amados, queridos ouvintes da palavra do dia. A palavra de Deus está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 16. Diz assim: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me com insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 39. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação mesmo, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas das vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das outras coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda a porta da cidade dos Damascenos para me prender. Aí eu fui descido no cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Gente, é isso aí, né? Deus seja convosco, igreja do Senhor, amados e amigos queridos, todos que ouvem a palavra do dia, que o Senhor seja convosco. Hoje é o 2º dia da semana, segundona, né? Graças a Deus. E vai indo aí devagarinho, até começar a esquentar a semana, né? O fervor da lida, né, gente? Mas que bênção, né, que Deus nos acordou. Graças a Deus que você está indo para o trabalho. Graças a Deus que você acordou e viu do lado aí seu esposo, seus filhinhos. Graças a Deus, né? Graças a Deus você levantou, você foi fazer café. Graças a Deus por isso, né? Lembrando que, assim como nós acabamos de ler, tem outras situações. Por isso que nós temos que dar graças a Deus, né? Por tudo.
Talvez você está reclamando, eu não tenho pão, mas você tomou café, não tomou? Então, tem gente que nem o pão tem para comer hoje, não é verdade? Mas vamos estar, gente, sempre agradecendo o Senhor, né? Mas eu estou em aflição. Gente, nós acabamos de ler aqui. A geração de hoje, eles não lêem a palavra e também os irmãos não estão pregando isso, né? O outro lado da história, a qual nós acabamos de ler o outro lado, né? Como eu disse, muitos levantaram hoje, tiveram um banquete, tomaram um cafezão, mas o outro lado da história tem pessoas que tiveram só um cafezinho preto, outros nem tiveram, não é verdade? Sempre tem o outro lado, né, gente? E a geração de hoje conhece Paulo, Paulo, grande, né? Paulo, o maior dos escritores do Evangelho. Paulo era Paulo, né, irmãos? E não sabe a história dele, né? O que ele foi antes e o que ele passou também, seu sofrimento, para que essas cartas pudessem vir nas nossas mãos, não é verdade? Mas ele explica. Eu admiro, né, a palavra de Deus, porque ela é muito clara, sabe? Ela explica tudo. Ela não deixa dúvida nenhuma. Só basta a gente ler, a gente ter a vontade, né, de pesquisar, de ler, de estudar. Agora não, né? Mas ainda, né? Ainda um pouco. Mas eu pego as minhas Bíblias, elas são grifadas, eu grifo mesmo. E sempre com um caderninho do lado, fazer anotações, né? E atrás para saber o que significa. E quando não testifica, eu deixo de lado. Mas eu gosto de aprofundar, eu gosto de saber. Sou curiosa, quero saber, né? E aí a gente vê aqui, gente, né? O que houve por trás de toda a unção de Paulo, de toda a dedicação a Deus, da sua obediência a Deus, da sua perseverança, dessas cartas que chegaram em nossas mãos, né? Houve aí, gente, sofrimentos. Conhece aquele louvor que diz assim: eu sou a semente do sangue dos irmãos que sofreram, né? Para que o evangelho pudesse ser pregado. Então, é Pedro, né, irmãos? João, né? Oh, que bênção, né? Gente, mas o sangue foi derramado, sofrimento em cima de sofrimento. Mas por que a gente está dizendo isso, né? Com certeza, o Senhor está mostrando para nós, gente, que é para a gente tirar lição. A gente vê que os irmãos perseveraram, né? Veja a galeria da fé, em Hebreus 11, os irmãos, uns foram devorados por fortes leões, outros foram cortados pelos meios, né? Pessoal. E aqui a gente viu a vida que Paulo tinha de perseguição. Então não fica pensando que é só você que passa tantas coisas na vida, né? Os irmãos que servem a Cristo de verdade passam tribulações, passam perseguições, e o próprio Senhor
disse isso, não é verdade? Então a gente viu o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. E aqueles realmente que tomam a cruz e seguem Jesus, é assim também, passa, mas não desiste da cruz, mas de jeito nenhum, não é verdade? Vai, como diz meu esposo, vai capengando, mas vai, né? E sabe que nós estamos numa geração, gente, uma geração, como o próprio Senhor diz, perversa e corrompida, mal agradecidos. Se tá chovendo, meu Deus, é blasfêmio para tudo quanto é lado. Se o sol tá quente, é blasfêmio para tudo quanto é lado. Se começou a dar um ventinho, eu não vou na igreja, tá ventando um pouquinho. Eu não vou servir a Cristo hoje, não vou. Eu até ensaiei para mim poder ir para a igreja hoje, mas começou a garoar, como se não tivesse um carro, gente. Olha só, pessoal, um carro na porta, pessoal. Antigamente, os irmãos, Paulo, os amados irmãos, não tinha nada disso, não tinha nada de carro, não, gente, né? Olha só, pessoal, então nós vamos ler a palavra de Deus, trazer para a nossa vida, para que a gente venha, pessoal, em nome de Jesus, orar por nós, para que o Senhor venha repreender esse demônio da preguiça, do espiritual. Sabia que é um encosto? Sabia que é um Satanás, que ele fica engrudado com a pessoa? Sabia disso? Ele fala, ele conversa com a pessoa e a pessoa responde e a pessoa nem está percebendo que está conversando com Satanás, gente. Ele fala assim, ó, você vai na igreja. Você fala assim, eu vou na igreja, eu vou adorar a Deus. Aí ele já põe na sua cabeça assim, ó. Mas quando chegar lá, se eles falarem assim para você, se você quer oportunidade, você diz que não tá bom. Você fala, hoje não. Se alguém perguntar alguma coisa, você fala assim, eu tô com a garganta ruim. E você vai escutando. E aí, quando chega na casa do Senhor, você vai responder certinho, do jeito que ele mandou. Você está entendendo? Por isso que o Senhor diz, olha, observa, a quem que vocês estão servindo? Que voz você está ouvindo? Né? Ou nós somos de Cristo e ouvimos a sua voz, ou a gente é do outro. Ele mesmo fala, você não pode servir a dois senhores. Você não pode ser participante da mesa de Cristo e da mesa dos demônios, né? Então, a gente leu a palavra, pessoal, a qual Paulo estava dizendo, vocês são insensatos? Vocês são pessoas sensatas ou insensatos? Meu Deus. Então, a gente está falando, mexendo com a nossa sensatez. A gente tem que ser pessoas sensatas, ou melhor, sóbrias. A gente não tem que fazer de conta que a gente é tonta, que a gente é boba, que a gente é vítima. Tem que parar com essas coisas, né? Porque eu fui envergonhada. Porque isso aqui. Paulo falou assim, gente, eu tô com vergonha de vocês. Vocês parar de ficar falando isso. Vocês têm que parar com isso, gente. Né? Olha, eu vou falar com ousadia, Paulo falou. Olha só no verso 20. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, também eu tenho ousadia, tá? Então, irmãos,
irmão Paulo. Eu estou sendo devorado. Ah, e eu apanhei, né? É como se alguém me tivesse batido no rosto. Estou envergonhado, eu sou sofredor. Paulo falou, lá, hein? Lá. Eu tive em perigos de morte muitas vezes. E vocês tiveram em perigo de morte alguma vez? Hã? Eu fui açoitado. Eu fui preso. Eu recebi 39 açoites. E vocês? E nós, irmãos, algum dia nós apanhou por amor de Jesus? Paulo diz assim, 3 vezes eu fui açoitado com varas, 3 vezes. Eu fui até apedrejado. Naufrágio? Eu sofri 3 vezes. Irmãos, quantas das vezes a gente sofreu por amor do evangelho? Irmãos, mas eu estou sofrendo tanto no meu ministério. Eu estou sofrendo tanto no meu serviço. Ué, mas eles te bateram algum dia com varas? Por um acaso você foi apedrejado lá no teu trabalho? Você foi apedrejado pelo seu vizinho? Algum dia você passou a noite inteira no calabouço? Algum dia te prenderam e jogaram você no mar? Não. Paulo, além dessas coisas, gente, ele sofria perigos entre quem? Entre os irmãos, falsos irmãos, sabia? Falsos irmãos. Mas tinha falsos irmãos na igreja de Coríntios? Não somente na igreja de Coríntios, mas em muitos outros lugares. E até nos dias de hoje, falsos irmãos. Então, isso aí, gente, é para a gente ver o profundo do sofrimento dos servos de Deus, para que hoje a gente venha olhar para a vida deles e ver que eles também passaram, né? Se você está sofrendo, os irmãos passaram pior. Bom, sem contar o sofrimento de Jesus, né, gente? Nem se fale, né? Que falsos irmãos do lado dele tinham o que tinha de falsos irmãos, não era brincadeira, né? Ficava ali do lado dele só para ficar questionando ele. Aqueles fariseus lá, os saduceus, eles eram tudo religiosos. Os sacerdotes, os próprios sacerdotes, gente, próprios pastores da igreja, antigamente, oprimia Jesus, perseguia Jesus, tudo que o Senhor Jesus fazia, eles questionavam, eles mandavam os outros espiar, acompanhar Jesus para ver o que Jesus estava fazendo. Então, gente, você não está sozinho na história. Nós não estamos sozinhos na história. A gente precisa relevar muitas coisas, senão a gente vai se tornar um covarde medroso. Acabamos voltando para trás. E a gente não pode voltar para trás, a gente tem que ir até o fim. Porque Paulo tinha todos os motivos para voltar para trás, né? Ele poderia dizer, Senhor, olha, não aguento mais não. Olha só, trabalho, fadiga, vigílias, naufrágio, jejum, frio, nudez, coisas exteriores que me oprimem cada dia, cuidado das igrejas rebeldes, né? Deus, eu tenho todos os motivos para me parar com esse negócio de evangelho. Eu não vou caminhar mais não. Eu só sofro, sou esbofeteado. Não é, gente? Mas o Senhor, gente, Ele está mostrando para nós um caminho ainda mais excelente. Tudo isso, gente, é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Como que a gente vai dizer, eu vou trocar minha coroa, eu vou trocar minha cruz por uma coroa? Que cruz? Se a gente larga ela no meio do caminho. Que coroa? Depois você vai querer coroa? Que coroa?
Só vai ganhar coroa quem tiver a cruz para fazer a troca, né? Pessoal, é isso aí. Ó, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A gente toma conta de uma igreja, a gente já está achando ruim, né? Só de uma. Imagina Paulo, então, que cuidava de todas as igrejas da época, né? Aí ele disse assim, ó, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Então é isso. Então tem os membros, cada um com seus problemas. Então a gente tem que estar lá ajudando, né? Então ele falou assim, ó, se convém gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. E sempre glorificando a Deus em tudo, né? O Deus de paz, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não estou mentindo. Oh, meu Deus, pobrezinho, né, gente? A dor era grande, mas ele abraçou essa missão, né? O Senhor chamou ele estava lá disposto a dizer o sim para Deus, mesmo que foi necessário cair do cavalo e começar uma vida nova, né? Com o Senhor. Abraçou a cruz, ai que cruz, né? E aí então ele termina dizendo assim, que o governador em Damasco, que governava sob o rei Aretas, pôs guarda à porta da cidade dos damascenos para prendê-lo. Colocou guarda e prendeu ele, catou ele, né? Ou, quer dizer, para pegar ele. Mas não conseguiu, dessa vez não conseguiu, porque ele foi descido num cesto por uma janela da muralha. E assim ele escapou das mãos daquele governo de Damasco. Não foi fácil. Dessa vez ele teve que escapar, graças a Deus, mas nem todas as vezes ele conseguiu. Mas a gente não vê ele abandonando a cruz, né? Por conta das dores, das perseguições, e sempre fazendo a missão de Jesus com amor, né? Que a gente vem tirar lição para nossas vidas, né, gente? As coisas exteriores oprimem a gente todo dia, né? Mas vamos seguir em frente, erguer a nossa cabeça, confiar no Senhor, porque o Senhor é responsável pelas nossas vidas. Quando a gente está andando na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, Ele se responsabiliza. Porque Ele não é ingrato para não recompensar. Ele dará a cada um o seu galardão. Então vamos colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, nosso propósito, pedir o renovo da nossa fé, a nossa esperança, esteja sempre focada no Senhor Jesus, dele vem o nosso renovo que a gente está precisando, né? Porque às vezes a gente fica duvidosos, será que realmente Deus está me vendo? Será que realmente o Senhor está sabendo o que estou passando? Porque não é possível. De novo isso? De novo? Né? Paulo disse, eu sofri naufrágios 3 vezes. Então, muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas, a gente diz, mas de novo? Oh, meu Deus, eu achei que agora eu ia. Achei que agora estava forte. Acabei naufragando. Mas vai ficar aí no naufrágio, vai ficar aí afogando nesse mar. Capaz, vamos ter que lutar e sair desse meio de água e agarrar com Cristo, né? E muitas das vezes, gente, a gente é ferido mesmo. Paulo
disse que foi esbofeteado. E nós também somos, às vezes, com palavras, né? A gente leva cada tapa, né, no rosto, palavras ferinas, mas a gente não vai abandonar a cruz por nada disso. Paulo diz que sofreu até nudez. Não tinha nem roupa, às vezes. Acontecia alguma coisa, nem frio, não tinha roupa para se cobrir. Talvez não tinha uma capa, perdeu no naufrágio, uma blusa, não sei. Mas não é por isso que ele ia falar, né? Tá vendo? É isso que eu estou ganhando, anunciando o evangelho. É isso que eu estou ganhando, servindo a Jesus. Estou até nu aqui, ó. Não tem nem roupa, não. Olha o que eu estou ganhando, gente. Ei, vocês. Ó, não segue a Jesus não, tá? Não segue a Jesus não, porque fome, sede, ó, tô aqui com fome. E Jesus nem para mandar uma pessoa trazer pão aqui para me comer, né? Tô com sede, pessoal. E eu tô servindo a Jesus, pregando o evangelho dele. Nem água tem aqui para me tomar. Ele não mandou ninguém trazer água aqui para mim. É. Eita glória. Mas, irmãos, a gente não viu isso. Ele escreveu isso para que a gente também venha ver que o evangelho, gente, não é o mar de rosa, né? Passamos muitos perigos. Ele disse que passou perigo até no deserto, na cidade, no mar, né? Quantos perigos. Então o evangelho é assim, gente. Mas por quê? Porque é guerra contra o inferno. Não é contra os irmãos, né? Não é contra os falsos irmãos. A nossa luta é contra esse Satanás que quer roubar nossa alma, quer destruir nossa fé, quer mostrar que servir a Jesus só tem problemas. Satanás quer mostrar para nós que o evangelho é só derrota. É isso, ele quer que a gente enxergue o que não é verdade. Ele quer mostrar para nós que servir a Jesus é miséria, é fome, é nudez. É isso que ele quer mostrar para a gente. Mas se a gente perseverar, a gente vai sair do outro lado, intacto, né? E a gente vai repetir as mesmas palavras de Paulo. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso aí, o bom combate. A gente tem que combater, né? Com a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. É a luta. Para a gente ganhar a vitória, a gente tem que combater, né? Então tá aí o segundão, né? A segundona. Muitas coisas foram resolvidas, graças a Deus, né? Aquela nuvem negra foi embora, graças a Deus. Mas ainda nós estamos no barco. Pode ser que venham outras ondas. Pode ser que venha tempestade, vai saber. Vai saber ainda quantas coisas virão. Mas o importante, gente, é que nós temos amizade com Jesus, temos comunhão com o Senhor Jesus. Importante, gente, que a gente tenha intimidade nas orações com o Senhor Jesus, diálogo com o Senhor Jesus, né? Temos particular com o Senhor Jesus. Ele fala com a gente fala com ele, né? Assim como Paulo, ele passava as tribulações, mas o Senhor sempre o guiava. Ele enviava sempre uma mensagem para Paulo através do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, o Senhor, importante é que Ele está conosco no barco. Importante é que se nós passarmos provações, a gente sabe que Ele está conosco. Isso nos motiva a seguir em frente, né? E nessas horas,
A gente vai ouvir alguém dizer, tá vendo? Tá valendo a pena você ficar enfrentando igreja? Vale a pena mesmo você ficar dentro de igreja? Olha o que você está passando, né? Por isso que muitos saem da presença de Jesus, porque dá ouvido para a voz de Satanás. Mas nós não seguimos Satanás, seguimos ao Espírito Santo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a palavra, né? Ler a palavra. Temos que ficar ouvindo voz de cabeça, não. Temos que ouvir a voz da palavra de Deus, que ela nos fortalece. E podemos dizer, como Paulo também disse, a minha graça te basta. Pronto, acabou. Ah, Jesus, mas eu estou aqui numa prova ardente. A minha graça te basta. Certo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? Essa é a palavra de hoje, que fica para a nossa meditação, né? 2 Coríntios 11. Que Deus venha abençoar. E assim a gente vem escapar. Assim como Paulo escapou, né? Foi descido por um cesto pela janela. Então quer dizer que Deus pode abrir janela nas muralhas para que a gente venha escapar. A palavra do Senhor diz que Deus nunca dá uma prova para a gente que a gente não venha suportar. E junto com a prova ele dá um escape, né? Então a gente viu aqui que Deus deu escape para Paulo dessa vez aqui, ó. Ele desceu, foi descido. Alguém ajudou ele ali. Então o Senhor também é poderoso para levantar alguém para nos ajudar, né? E ele abriu uma janela. E assim ele poderá também abrir janela em tua vida e você vai escapar. Você vai ter vitória. Escapar com vida. Amém? Deus abençoe sua semana, seu dia. O Senhor seja convosco. A paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.